E aí galera, acompanhando nossa playlist de limites, hoje trago outra questão envolvendo limite, só que agora o limite quando x tende ao infinito. Vamos entender como é que resolve. Tenta você mesmo primeiro, depois acompanha a nossa solução e vê se acertou. Vamos lá? Se liga só, eu tenho um limite aqui dessa função quando x tende ao infinito. Qual é a estratégia para calcular o limite de uma função quando x tende ao infinito? Qual é a técnica? A técnica sempre é tentar pegar a função e fazer aparecer nela frações do tipo 1 sobre x, ou um número sobre x. Porque nesses casos aqui, quando x tende ao infinito, a resposta de uma função como essa daqui, quando x tende a mais infinito, a resposta disso aqui é zero. E quando x tende a menos infinito, a resposta também disso aí é zero. Então essa é a sacada. É procurar manipular a expressão de tal forma que apareça um número sobre x. E aí, nesse exemplo de cima aqui, como é que a gente pode fazer isso? Eu tenho aqui o limite quando x tende ao infinito dessa função. Na parte de cima, eu posso colocar o x em evidência. Tá? Colocando o x em evidência, a gente vai ficar, ó, 2x dividido por x, isso fica 2. E 3 dividido por x, não tem o que fazer, a gente escreve, ó, 3 dividido por x. Se a gente for escrever o outro, 2x dividido por x, vai cancelar o x de 1 com o x de baixo, o x de cima com o de baixo e fica simplesmente 2. Nesse outro aqui, como não tem o que cancelar, ó, fica 3 sobre x. Então perceba que eu já fiz aparecer um número sobre x. Essa é a ideia, tá vendo? Na parte aqui de baixo, mesmo esquema. Coloco o x em evidência e aí efetuo a operação. X dividido por x, isso vai resultar em 1. E raiz cúbica de x dividido por x, isso vai resultar em quê? Nesse caso, é importante que o aluno saiba que raiz cúbica de x é a mesma coisa que x elevado a 1/3. Na verdade, de maneira genérica, é assim, ó. A raiz enésima de alguma coisa elevada a m, isso aqui sempre vai ficar a base, tá certo? Elevada a m sobre m. Essa é, digamos, a forma geral que faz com que você pegue uma raiz e transforme na forma de potência, tá bom? Vai ficar a base elevada ao expoente sobre o índice. Ó, expoente sobre o índice. Expoente que é 1 sobre índice que é 3. E aí na hora que eu pego essa raiz cúbica e divido por x, é como se eu estivesse fazendo isso aqui. Ó. É como se eu estivesse fazendo x dividido, perdão, x elevado a 1/3 dividido por x. Né? Ó, a raiz dividida por x seria x elevado a 1/3 dividido por x. Numa divisão de bases iguais, você tem que lembrar, e aí tem que lembrar mesmo, que numa divisão de bases iguais, você repete a base e subtrai os expoentes. Então você fica aqui, ó, com 1/3 menos 1. E 1/3 menos 1, se você fizer a continha, isso aí vai resultar em menos 2/3, tá bom? Tenta você mesmo fazer. 1/3 menos 1, isso vai resultar em menos 2/3. E aí eu vou colocar essa resposta aqui, ó. Vai ficar 1 mais x elevado a menos 2/3. Vamos entender o que acontece agora. Eu posso agora cancelar esse x daqui com esse x daqui, porque eu sei que o x não vai ser zero, eu estou tendendo ao infinito. E aí, o que acontece? Quando o x tende ao infinito, esse camarada aqui, ele vai tender a zero, né? Esse camarada aqui, como é constante, vai tender a 2. Esse camarada aqui, como é constante, vai tender a 1. O que eu estou usando aqui? Ó? Nesse momento, eu estou usando a propriedade limite. Limite de uma divisão vai ser o limite do de cima dividido pelo limite de baixo. Quem é o limite do de cima? O limite do de cima é o limite de um mais o limite do outro. O limite desse primeiro é 2 mais o limite do outro, que é 0. O limite de baixo, o limite de 1, que é 1, mais o limite do outro, que aí vamos analisar. Qual é o limite desse cara aqui? Qual é o limite de x elevado a menos 2/3? Se a gente fizer um rascunho aqui, ó, esse x elevado a menos 2/3 é a mesma coisa que
1 sobre x elevado a 2/3. Vê se vocês concordam comigo. Isso aqui é importante dominar. É uma regrinha de potenciação que diz que quando o expoente é negativo, você inverte a base. Como a base é x, aí eu vou ter que escrever 1 sobre x elevado a 2/3. Tá vendo? Expoente negativo tem que inverter. Como embaixo do x aqui tem 1, aí eu invertendo, 1 vai para cima e tudo isso aqui vai para baixo. E aí, no final das contas, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre raiz cúbica de x ao quadrado. Basicamente é isso, tá bom? E aí, o que acontece quando o x tende ao infinito nessa situação? Tá bom? Esse cara aqui, ó, esse x elevado a menos 2/3, ele pode ser escrito assim. E aí, quando o x tende ao infinito, a parte de baixo vai ficar um número grandão. Aí eu vou ter uma constante dividido por um número muito, muito enorme. Tá certo? Um número gigante. E aí, uma constante dividido por um número muito grande, a tendência é que isso resulte em 0. Então, o limite desse cara aqui, ó, também vai para 0. E aí, no final das contas, a gente vai ter que a resposta disso aqui vai ser igual a limite do de cima dá 2, limite do de baixo está dando 1, né? 2 mais 0, 1 mais 0, isso é simplesmente 2. Pegou a ideia? É uma questão um pouco complicada, precisa entender e dominar um pouco das propriedades básicas de potência, de raiz, que são coisas que a gente vê normalmente no ensino fundamental, se você tiver feito um bom ensino fundamental, né? Mas aí é isso, se você teve dificuldade de entender um pouco dessa abordagem aqui, tenta repetir o vídeo ou até mesmo ver algumas propriedades de potenciação que a gente usa muito nessas ideias que envolvem limites no infinito. Mas a ideia de quando o limite for para x tendendo ao infinito é exatamente essa, fazer aparecer, ó, número sobre x. Igual aqui também apareceu, ó, um número sobre alguma coisa com x. Todos esses limites, toda vida que o x tende ao infinito, essas funções, essas expressões de número sobre x ou alguma coisa com x, elas normalmente tendem a 0. Tá bom? Valeu? Se gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Valeu, galera!